Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Primeira João, capítulo 2. A gente vai falar hoje sobre, talvez, um assunto que você aprendeu errado. Você vai ver o porquê. A igreja contemporânea, como a gente sempre fala, ela sempre enfatiza ou ela sempre tenta demonstrar uma doutrina baseada em versículos isolados. É como eu sempre falo, que texto fora de contexto gera pretexto. O homem que ele não lê a Bíblia, a mulher que ele não lê a Bíblia, ele é levado por todo o vento de doutrina. As pessoas que não estudam a palavra da verdade, ela aceita tudo que é pregado para ela, ela aceita tudo que falam para ela. Porque no pensamento dela, se o pastor está falando, ele leu na Bíblia, é ou não é? Mas nem muitas das vezes você vê na Bíblia um versículo que está relatando de algo, é aquilo que ele está mostrando. Bíblia se traduz com Bíblia, e não com o seu pensamento, e não com o que eu acho, e não com o que eu acho que é assim, não. Você nunca vai ver o que está escrito, você vai falar assim, olha pastor, eu acho que é assim. Não, meu amigo, você não acha nada. Você tem que ver o que está escrito na palavra. Porque se eu pregar o que eu acho, a igreja estaria lotada, é ou não é? Para mim, no meu ponto de vista, eu acho que Deus ama todo mundo. No meu ponto de vista, eu acho que Deus aceita todo mundo. No meu ponto de vista, você pode vir para Cristo da maneira que você está, você pode continuar o mesmo. Mas a palavra não fala que é assim, é ou não é? A palavra fala que Deus não ama todo mundo. A palavra fala que Deus não aceita todo mundo. A palavra fala que Deus, Ele sim, Ele não chama o justo, mas os pecadores para que se arrependam dos seus pecados e não continuem no mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o anticristo. Quem que é o anticristo? Da onde ele vem? Ou da onde ele vai vir? Como que ele vai se revelar? De que maneira ele se revela? A igreja contemporânea, ela diz que o anticristo vai ser um homem cheio de poder, que vai dominar as nações, que vai dominar ou vai criar um certo helenismo. Ele vai unificar as nações, ele vai unificar as religiões, ele vai criar uma só moeda, uma só religião, ele vai praticamente tirar o mundo da miséria. Esse é o anticristo que muitas das igrejas ensinaram para vocês. E se eu perguntar para vocês quem é o anticristo, pastor, vai ser um homem cheio de poder e autoridade. Não é isso que a Bíblia fala. Por mais que a gente aprendeu assim, por mais que a gente foi ensinado assim, mas como eu sempre falo, se você ler uma passagem, procura na Bíblia outra passagem que fala do mesmo assunto, você vai ter resposta. Por muitos séculos, cristãos, então eles têm especulado sobre a verdadeira identidade do anticristo. Cada um enfatiza da maneira que entende. Outros enfatiza como foi ensinado. E como eu sempre falo, anticristo não tem nada a ver com um homem cheio de poder. Não tem nada a ver com o homem do governo, não tem nada a ver com o homem que irá dominar as nações. Nada a ver, nada a ver. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês. 1 João, capítulo 2. Para você ver que os candidatos prováveis do anticristo para muitas igrejas têm sido príncipes, têm sido reis, têm sido presidentes atuais. É ou não é? O anticristo vai ser um presidente que vai se revelar. Não, meu amigo. 1 João capítulo 2, versículo 18, olha só, o que fala aqui? Só no cabeçalho a gente já entende que não é um rei, não é um presidente,
não é uma autoridade, não. Só pelo cabeçalho diz os anticristos, não é o anticristo, está no plural, está dizendo que tem mais de um. Se está falando que tem mais de um, já não é um líder, já não é um homem cheio de poder, está mostrando vários anticristos. Diz assim, os obreiros podem sentar, os anticristos. João fala para a igreja assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha para cá um minutinho. João fala que tem se revelado muitos anticristos. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Filhinho, já é a última hora. Na metodologia, a última hora bíblica, quando ela está relatando a última hora, está mostrando já os últimos tempos, já é o fim dos tempos. Sabemos que muitos têm sido feitos anticristos dentro da igreja. Muitos saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Está mostrando para um povo que estava dentro da igreja. Não é um líder político, é alguém que estava sentado numa cadeira ouvindo a palavra. Já pela palavra anticristo, é alguém que não é a favor de Cristo. Quem que pode ser um anticristo que saiu da igreja por rebeldia? Quem que pode ser um anticristo que não aceita a palavra da verdade? Quem que pode ser um anticristo dentro da igreja? Alguém que não aceita o que é pregado, porque a palavra machuca, a palavra dói, está sendo pregado o que eu não quero, porque está tocando na minha ferida. Um anticristo. Você pode ver que a própria palavra fala que se fosse dos nossos, teria permanecido. Todas as pessoas que saíram da igreja, se rebelaram contra a palavra, são anticristo. Não vou mostrar só em 1 João, não. Vou mostrar em todos os capítulos da Bíblia que falam sobre o anticristo. Pode ter anticristo dentro da igreja. Sabia disso? Pode ter anticristo sentado na cadeira hoje. Por quê, pastor? Porque estão ouvindo uma palavra, mas não aceitam a palavra da verdade e não se converte por ela. Pode ter anticristo sentado na cadeira? Pode. Por algum momento vão permanecer na Assembleia dos Santos. Por algum momento vão permanecer na Assembleia do Justo. Por algum momento. Mas daqui a pouco se revela. Vão sair do nosso meio. Vão se rebelar contra a palavra. Vão rejeitar a pedra de esquina. Vão rejeitar a pedra angular que estava posta para a salvação dos homens. Vão rejeitar. Porque são anticristos. Não aceitam a Cristo. Não aceitam tanto a Cristo quanto a sua palavra. Pedro mesmo diz: para quem iremos, se só em ti encontramos as palavras de vida eterna? Pedro mostra tanto Cristo quanto a palavra. Senhor, para quem iremos? Para qual pessoa nós iremos? Se somente em ti nós possamos encontrar a palavra. Se encontra Cristo, encontra a palavra. Se você não tem Cristo, você não tem a palavra. E se você não tem a palavra, você não tem Cristo. Ambos os dois são ligados num só. O próprio Cristo é a palavra. João capítulo 1, o verbo se fez carne, meu Deus. O próprio Cristo é a palavra. Todos que rejeitam a palavra de verdade, ou da verdade, constituem-se um anticristo, mesmo estando dentro da igreja. Eu não tenho dificuldade para entender isso. Sabemos que muitos têm sido feitos anticristos. Foi isso que João falou. Muitos, sabemos agora que muitos têm sido feitos anticristos. E muitos vão sair do nosso meio ainda, pessoal. Vão ou não vão? Vão sair. Muitos vão rejeitar a palavra da verdade? Sim ou não? Vão rejeitar a palavra da verdade, infelizmente. Se você vê o apóstolo João em uma das... Você viu 1 João 2,18, né? Olha só o que diz. 1 João 4,1.
1 João 4:1. Você só vai pular 2 folhas. Olha quem que são os anticristos, tanto membro quanto aqueles que pregam a mentira. 1 João 4:1, olha o cabeçalho: os falsos profetas e os verdadeiros crentes, ou os verdadeiros cristãos. Amados, aí que está um grande problema dentro da igreja, olha só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de... Não procede quem? De Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está onde? Pensa comigo, há 2000 anos atrás, vamos botar 2000 anos atrás, essa carta foi escrita para a igreja, e João mesmo já falava, eis que o anticristo já está no mundo. Não deis crédito a todo o espírito, em outras palavras, toda a pregação que é pregada, não deis crédito em tudo que vocês ouvem. Paulo chama os bereanos de nobre. Por que Paulo chama os bereanos de nobre? Porque tudo que Paulo pregava, os bereanos examinariam as escrituras, para ver se tudo que Paulo estava pregando estava certo. Por isso que eu sempre falo, tudo que eu prego aqui, chega em casa, abra a Bíblia, vai ler para ver se o que eu estou pregando é verdade ou não. Não dê crédito na hora, vai ver em casa. Na hora que você está lendo, marque no seu caderno, raciocina, peraí, eu vou ver se realmente é assim, porque eu aprendi de outra forma. Sabemos que muitos têm sido feitos anticristo dentro da igreja. O maior índice de anticristos estão dentro da igreja e não fora, porque a Bíblia diz que sai da igreja e não estão no mundo. Sim ou não? Para você ver que o anticristo não vai ser um incrédulo do mundo. O anticristo é um incrédulo da igreja. Temos que provar se o Espírito procede de Deus ou não. Como que eu provo? Se o Espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito procede de Deus. E se o Espírito ele confessa que Jesus Cristo não veio em carne, esse não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito do anticristo. Pastor, o que quer dizer Cristo vir em carne? É a gente negar a supremacia de Cristo na terra, o seu poderio, a sua soberania, Cristo acima de tudo e de todos. Pastor, eu não creio que Deus, ou o próprio Cristo, tem poder sobre tudo, que nem tem um pregador, eu esqueci o nome dele. Eu vou falar uma frase que ele falou, e se você lembrar do nome dele, você pode falar. Ele disse assim, ele falou bem assim, que ele não crê que Deus ou o próprio Cristo tem o controle de tudo. Ele disse que não crê. Ele disse que Deus não está sobre o controle de tudo, porque se Deus estivesse sobre o controle de tudo, não haveria tanta doença, não haveria tanta morte, não haveria tanta desgraça. Mas tadinho, esqueceu de ler o que aconteceu no tempo do dilúvio, não é? Esqueceu de ler no tempo de Sodoma e Gomorra, que quem fulminou aquele povo com fogo e enxofre foi quem? Foi o próprio Deus. Quem que matou o povo no dilúvio? Quem? O próprio Deus. Por causa da desobediência. Quem que em 1 Samuel disse para o exército inimigo, matem as mulheres, abusem das mulheres, matem as crianças, matem os anciões. Quem falou isso? Quem, pessoal? O próprio Deus. Ele não leu essas partes da Bíblia. Será que para eles a Bíblia foi atualizada? Como disse René Kivitz, um negócio assim, né? Que a Bíblia tem que ser atualizada. Ele diz bem assim, que nós não podemos condenar um homossexual por causa apenas de um versículo da Bíblia. Se a Bíblia que condena, meu Deus, sim ou não? A própria Bíblia que condena. Temos que amar essas pessoas? De fato, nós temos que amar essas pessoas. Nós temos que amar os macumbeiros? De fato, nós temos que amar o macumbeiro. Temos que amar o espírita? Temos que amar o espírita. Temos que amar os evangélicos? Temos que amar os evangélicos.
Porém, nós não podemos aceitar as práticas pecaminosas que eles exercem. Mas a Bíblia não foi atualizada, ela continua eterna. A própria palavra diz que passarão céus e terra, mas a palavra jamais há de passar, ela é a mesma. Se a palavra condena o homem do pecado ao Hades, o homem do pecado será condenado pelos séculos dos séculos. Se a palavra da verdade condena o homossexualismo ou o homossexual será condenado ao inferno. Não podemos inverter essa verdade em mentira, porque a própria palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 18, se eu não me engano, que a ira de Deus há de ser manifestada sobre todos aqueles que invertem a verdade em mentira. Aqueles que invertem a verdade de Deus em mentira, a ira de Deus cai sobre esses. Você pode ver que um dos pontos que João enfatizou diz: não deis crédito a qualquer espírito, antes provai-os. Eu digo para vocês, provem realmente se o que eu estou pregando é verdade ou mentira. Prove se realmente o que eu estou pregando sobre a justa ira de Deus, sobre a justiça, sobre os atributos de Deus, que nós pregamos domingo passado. Fala se eu estou mentindo. Teve uma pessoa que me parou e falou assim: meu Deus, da maneira que você prega, toda a igreja vai embora, ninguém aceita. Só porque eu falei assim na pregação. Que Deus odeia, e de fato Ele odeia, tanto os que cometem pecado, quanto aqueles que vivem na prática pecaminosa, quanto o pecador. Deus odeia. Charles Spurgeon diz, perguntaram para ele, ou ele mesmo, no seu próprio entendimento, ele não consegue entender de que maneira Deus amou Jacó. Agora não tem nenhuma dificuldade de entender como Deus odiou a Esaú. É ou não é? Falamos domingo passado. Seja todo homem condenável diante de Deus. Todos. Toda a raça humana é condenável diante dele. Não há quem pode fugir da mão do Deus poderoso. No mesmo versículo diz, a própria palavra diz, que Deus não levará por inocente o culpado. Deus não levará por inocente o culpado. Ou seja, se eu sou culpado, eu vou receber a justa ira de Deus. Não tem quem me tire da mão dele. E como diz Apocalipse, nos últimos dias os homens gritarão: cai sobre nós, ó alteiros, cai sobre nós, ó monte, porque não suportaremos o dia horrível do Senhor. Não vamos suportar. Esse dia há de chegar, o dia em que os homens procurarão a morte e não acharão. A Bíblia diz que a morte irá fugir do homem. Terá homem que se jogarão na frente de carros, se jogarão de cima de prédios, tentarão se matar e não vão morrer, meu Deus. Homens sem cabeça, homens com a cabeça cortada, com o corpo todo esquartejado. Mas a própria palavra fala isso, que os homens tentarão procurar a morte e não acharão. A morte vão fugir deles. A própria palavra fala isso, meu Deus. E você quer estar presente para observar isso? Ou você quer subir junto com os 144 mil selados que foram resgatados? Quem são esses selados? Nós já vamos falar sobre eles. Ou seja, a própria palavra dá virtude ao homem justificado. O homem que estava condenado, mas pelo precioso sangue de Cristo, que não foi por ouro nem prata, em nada perecível, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, que nos resgatou, que nos trouxe vida, que nos tirou do lamaçal do pecado. Outrora estávamos mortos em ofensas e delitos e pecado, e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, trazendo vida ao homem morto. Todo homem que não conhece a palavra da verdade e não tem um espírito de vida dentro dele, é conhecido como um homem morto, não tem vida. Um homem morto não pode dar o primeiro passo, a não ser aqueles que se achegado pelo próprio Cristo Jesus. Não foi eu que achei a Cristo, foi Ele que me achou, era eu que estava perdido. É você que estava perdido, meu amigo. Foi Ele que deu vida para você. Foi Ele que te achou em tempo oportuno. Foi Ele que te justificou. Foi Ele que te santificou. E no último dia há de glorificar todo o corpo do pecado. São esses que o próprio apóstolo João teve a revelação na ilha de Patmos, que estava exilado por causa da palavra da verdade. Ele fala isso em Apocalipse capítulo 1. Estando eu na ilha de Patmos por causa da pregação da palavra, ele foi exilado. Chegando lá, ele teve a revelação de Jesus Cristo. E quando ele chega lá, meu amigo, ele teve a revelação dos selados. A Bíblia diz que diante do trono de Deus tinha milhões, milhares
E João falava: quem são esses de vestes brancas? E o anjo falava para João: são esses que não negaram a fé. Foi esses que foram lavados pelo sangue de Cristo e entoavam louvores juntamente com os santos anjos dos céus e falavam: santo, santo é o Senhor, e que foi digno de desatar os 7 selos do livro. Somente ele foi santo, somente ele foi justo, somente ele foi digno. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz que João ele se moveu de íntima compaixão, chorava muito, porque ele olhou que ninguém era digno. Mas o anjo disse: calma aí, tem um que é digno, que era o próprio Cristo, somente ele. Amém? Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Somente ele que foi digno de desatar os 7 selos. Através do livro de Hebreus, o livro de Hebreus, se você ler o livro de Hebreus, ali está toda a supremacia de Cristo, ali está a glória de Cristo, ali está a coroação de Cristo nos céus. Toda a glória é voltada para Cristo, todo o poderio é voltado para Cristo. Amém? Quando eu olho para Apocalipse, meu amigo, eu fiz o estudo do Apocalipse, cada um pegou um estudo, sim ou não? Hoje nós vamos entregar o estudo. Agora, por isso que é importante você estudar a palavra. Quem estudou 1 João, 2 João e 3 João, entendeu quem é o anticristo. O anticristo é todos aqueles que negam a Cristo. Esse 1 João capítulo 4, versículo 1, nós podemos usar de exemplo de pastores que pregam aquilo que o povo gosta de ouvir. A palavra do egocentrismo, que enche o ego do povo. A palavra do triunfalismo, que diz que você nasceu para vencer. A palavra do humanismo, que humaniza tudo dentro da igreja. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos. Os profetas teriam inveja da gente hoje, porque antigamente eles ouviram a palavra, eles viram o sinal, eles ouviam a própria voz de Deus. E hoje nós não ouvimos a não ser pela própria palavra. Hoje o mar não se abre mais, o fogo não cai do céu, hoje não tem mais a multiplicação do pães. Não. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Nós cremos, meu Deus. Nós cremos na justiça, nós cremos na justa ira de Deus, nós cremos nos seus santos atributos, nós cremos nos 5 pontos das doutrinas da graça. Amém? Seja todo homem condenável, a depravação total, todo homem seja depravado totalmente, não há bondade dentro de ninguém aqui. Por isso que a Bíblia manda a gente aprender a fazer o bem. Toda a raça humana, ninguém sabe fazer o bem, ninguém. Por isso que Cristo nos resgatou das amarras do diabo, é somente por Ele. Jonas mesmo disse: salvação pertence a Deus, a salvação pertence a Ele. Amém? Vamos ler de novo, 1 João capítulo 4. Vocês estão entendendo, gente? Amados, presta atenção, senão você não vai entender nada. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eles procedem eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que nós identificamos o espírito do erro? O anticristo, o falso profeta, quando ele procede do mundo e fala aquilo que o mundo gosta de. Isso a palavra está falando, meu Deus. A própria palavra falou aqui
que o anticristo procede do mundo, fala aquilo que o mundo ouve. Muitos anticristos estão em cima do altar usando terno e gravata, um microfone. Tem muitos anticristos em cima do altar, não desse daqui, amém? Mas é uma forma para você entender. Agora, se a Bíblia fala que o anticristo veio do mundo, procede do mundo, e fala aquilo que o mundo quer ouvir, se o anticristo no altar prega aquilo que o mundo gosta de ouvir, isso mostra que tem muitas igrejas mundanas. Se ele prega a teologia mundana, tem muitos na cadeira que ouvem a teologia diabólica, e como eu sempre falo, não acha você, e eu estava falando com uma pessoa essa semana, ela falava assim: pastor, essa mulher está desesperada, meu Deus. Ela viu um vídeo meu na internet, uma pregação nossa na internet, e ela já de imediato entrou em contato comigo, e falou: meu Deus, a minha igreja prega totalmente ao contrário do que é pregado nessa igreja aí. Ela falou assim: mas eu estou de coração. Falei: minha irmã, não caia nessa. Filipenses 2:21 diz que o povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Procede do mundo, fala o que o mundo quer ouvir. E se você está sentado na cadeira ouvindo aquilo que o pastor mundano está falando, vocês também são mundanos. E sabemos que tanto eles são condenados quanto os que ouvem. Não caia nessa mentira que você está lá de coração e você está para buscar Deus. Não. Se você está sentado ouvindo palavras de um pastor diabólico, você não é inocente, você é cúmplice. Você é cúmplice. Eu estou falando alguma mentira aqui, pessoal? Está escrito. Tudo que eu estou falando, eu estou mostrando. Agora, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ah, pastor, como, mesmo que me fere o sermão, mas como eu amo a palavra da verdade. Louvado seja Deus na sua vida. Bem-aventurados são vocês. Ah, pastor, mesmo que na hora que está sendo pregado, está sendo revelado o que eu faço no meu mais oculto, mas eu quero isso. Eu quero que a palavra esmiuça, joga para fora tudo aquilo que está dentro de mim. Louvado seja Deus na vida de vocês. Porque vocês que são de Deus, ouvem as palavras de Deus. Eu não sou do mundo. Eu não prego o que o mundo quer ouvir. Até então tem muitos que querem o meu coro, porque não aceitam o que eu prego. É ou não é? Ah, meu amigo, eu vou continuar pregando o que a palavra manda pregar. Diga graças a Deus. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É nessa parte. 2 João, próximo livro. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Olha só, isso daqui é muito importante. Isso daqui é muito importante. Eu quero que vocês saibam que você tratar uma pessoa que está, vamos botar um exemplo assim, você prega a palavra da verdade, e alguém tenta contrariar você com uma heresia, você não deve passar a mão na cabeça, não. A Bíblia ensina como tratar essas pessoas. Olha só, 2 João capítulo 1, versículo 7 diz assim: os falsos ensinadores e como tratá-los. Os falsos ensinadores, ou seja, falsos profetas, anticristos, pastores que estão tratando com maledicência ao povo, e como tratá-los. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam quem? Não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha só, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem quem? Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplices das suas obras. Muda isso, gente. Muda essa verdade da palavra. Olha como temos que tratar a falsa doutrina. Aqueles que tratam homens maus
que tratam o povo com toda a maledicência, com todo o dolo, com a falsa doutrina, e tragam uma doutrina mentirosa para dentro da igreja ou na sua casa, a Bíblia diz que nós não devemos nem saudar essas pessoas, porque se nós aceitamos esse evangelho pútrido, nós estamos sendo cúmplice. É aquilo que eu acabei de falar: se o pastor do altar prega mentira e o povo na cadeira o sustenta com essa mentira, está sendo cúmplice e não inocente. Se quem vai assistir em casa daqui a pouco, ou amanhã, ou durante a semana, ou durante, não sei, e vai assistir essa pregação em casa, ou as pessoas de fora da nossa igreja vão assistir, estão em igreja que prega mentira, tem que sair o mais rápido possível dessa sinagoga de Satanás, o mais rápido possível. Da igreja que prega a doutrina da prosperidade, da igreja que prega a doutrina da cura, da igreja que prega o triunfalismo, como a gente falou. Não tenho medo de falar isso. Se você frequenta tanto a igreja sem mácula quanto a igreja da prosperidade, meu amigo, desculpa, você está a um ponto de ser condenado, porque casa dividida não subsiste. Se você frequenta igrejas que as paredes são pintadas de preto, que tem show pirotécnico, que tem luzes brilhando no altar, tem show de dia e de noite, eles atraem os interesseiros com aquilo. Desculpa, você não é inocente, você é cúmplice. Tanto eles serão condenados quanto aqueles que se fazem presente. Tem pessoas que saíram da nossa igreja e foram para a igreja que tem um grupo jovem muito bom. Ah, pastor, lá tem jovem, tem música, tem funk gospel. Já viram botar funk gospel na igreja? Sim ou não? Eles botavam na outra igreja que vocês estavam. Estou mentindo, sim ou não? Botavam. Um dia, quando eu era um auxiliar daquela igreja, tem uma menina que fazia o grupo jovem. Ela botou uma caixa de todo tamanho de som em cima do altar e foi botar a tocar um... Não sei quem estava comigo. O obreiro, né? O obreiro estava comigo. Aí ela foi botar um funk gospel em cima do altar. Eu falei: o que tu vai fazer, minha filha? Ah, eu vou fazer o grupo jovem. Tá aí essas músicas aí. Ah, o pastor autorizou. Pode pegar a caixa e se mandar lá para baixo. Aqui em cima do altar, não. Ah, mas o pastor deixou. Depois eu me viro com o pastor. Mas aqui em cima do altar, não. Pastor mundano e os seus membros mundanos. Sim ou não? Lembram que queriam fazer um carnaval gospel na igreja? Sim ou não? Deus me livre. Queriam fazer. Carnaval. Já diz carnaval, festa da carne. Já viu fazer a festa da carne na igreja? Se a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito. Igreja que te oferece e não te tira, não é igreja de Cristo. Igreja que está ali para te dar e não para tirar, não é a igreja de Cristo. Leia a palavra, leia o que está escrito nos ensinamentos. A própria palavra, através do apóstolo João, fala isso. Nós temos que provar, nós temos que observar, nós temos que realmente ver se essas igrejas são de Deus ou não, se pregam as doutrinas de Cristo ou não, porque se não pregam, nós não devemos nem saudá-los e nem aceitar na nossa casa. Ah, pastor, mas quando eles vão lá, né, domingo de manhã, bater na porta da minha casa e entregar um folhetinho e dizer que são tal fulano, eu já tenho a minha igreja, já tenho a minha doutrina, eu respeito vocês, mas eu já tenho a minha doutrina. Amém? Vão lá com o jornalzinho, né? Aí está escrito no jornal: você que sofre com dor de cabeça constante, dor nas costas, dor no pé, dor na cabeça, dor no cabelo, dor no cotovelo, dor no joelho, é dor em tudo, sim ou não? Não tem um papelzinho que é desse tamanho, e você que sofre, quem que não sente uma dor, meu Deus? Até eu sinto dor, né? Então eu vou marcar lá e vou para essas igrejas. Doutrina da cura, totalmente antibíblica, totalmente fora do contexto bíblico. Pastor, mas Jesus curava. De fato, Jesus mesmo falou que fariam esses sinais para revelar o reino de Deus. Agora me mostra, desde a patrística até o dia da igreja atual, quem aqui já viu um milagre extraordinário na igreja com os seus próprios olhos? Não estou falando por televisão, porque por televisão tem muito charlatão, sim ou não? Eu estou falando pelos próprios olhos. Já viram, gente? Já viram, pessoal? Tudo que eu estou pregando, eu estou mostrando. A doutrina do diabo pregada dentro das igrejas.
A doutrina de Satanás. O próprio Cristo considera essas igrejas como sinagoga de Satanás. Está ali para te oferecer, não para tirar. Por isso que eu sempre falo isso. Presta muita atenção no que eu vou falar. Por isso que tem muitas igrejas lotadas que vão em direção ao inferno e não vai se salvar um sequer. Eu provo para você. Eu provo na palavra. Tem igrejas lotadas de pessoas que aparentemente estão inocentes, quando não estão inocentes, porque Deus não terá por inocente o culpado, e vão em direção ao Hades. Amém, pessoal? Entenderam a palavra? É isso que eu tenho para deixar para vocês. Tinha mais coisa, mas eu acho que já é o suficiente para vocês entenderem o que é a doutrina de Cristo e o que é a doutrina de Satanás. Ou seja, muitos têm sido feitos anticristos dentro da igreja. Muitos. Me perdoa se o que eu falei aqui te machucou. Me perdoa se alguma coisa que eu falei aqui. Eu postei na minha rede social semana retrasada pastores segurando a Arca da Aliança nas costas. Alguém viu? Pastores segurando a Arca da Aliança nas costas e do outro lado uma imagem dos padres e fiéis da Igreja Católica levando uma imagem da... Eu não lembro. Vamos botar a Ave Maria, né? Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia condena a Bíblia condena a idolatria? Condena ou não condena? Quem já leu na Bíblia isso? A Bíblia condena a idolatria. Aí está lá, na Igreja Católica, os evangélicos condenam o católico, né? Mas condenam, chamam os católicos de endemoniados, vão tudo para o inferno porque são idólatras. E do outro lado, os pastores carregando a Arca da Aliança, idolatria. Pastor, onde está escrito isso? Jeremias 3:16. Que a Arca da Aliança não se fará outra, não se voltará ao seu coração e nunca mais dela se lembrarão. Acabou ali. A igreja cristã não precisa mais da Arca da Aliança, ela tem o Espírito Santo. Para você entender a Arca da Aliança, ela era algo usado para representar o Espírito de Deus, e tinha homens apropriados para carregar a Arca da Aliança. Não era todos que tinham o poder, ou digamos o privilégio de segurar a arca, era só aqueles que eram preparados, os sacerdotes do templo. E a Bíblia diz que os sacerdotes estavam carregando a Arca da Aliança, e quando a arca foi cair, um homem tenta segurar a arca, e quando ele tenta segurar a arca, meu Deus, ele morreu, mas ele foi ajudar a segurar a arca para não cair. Que mal esse homem fez? Ele não era digno de tocar na arca, sim ou não? Vem cá, agora usa a sua mente, a sua inteligência. Será que todos que estão dentro dessa igreja, que tem uma Arca da Aliança em cima do altar de todo tamanho, será que todos são dignos de tocar na arca, pessoal? Ei, gente? Nem todos. É ou não é? É o que está escrito. Aí malharam um pau em mim, mas eu digo para vocês, eu sei que dentro da igreja vai ter gente que vai falar, não tem problema, mas eu só quero uma coisa de você, uma coisa: prove-me se eu estou errado, não com seu achismo, me mostre na palavra. Amém? É isso que eu tenho para deixar para vocês essa noite. Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte.